Apocalipse são cartas que traz nortes espirituais para a vida do crente. Trouxe nortes para aquela igreja. A nossa oração que traga também para a gente. Cada carta lida, e cada carta lida, a gente possa compreender melhor como Jesus enxerga as igrejas, né? Você vê que Jesus ele olha para as igrejas, ele olhou para as igrejas lá do Apocalipse e também olha para as igrejas aqui de Vicínia, nosso Brasil e mundo. E hoje a gente vai conversar lá em Apocalipse 3, do 7 ao 13. Filadélfia, nome bonito para uma igreja linda, que soube aproveitar o mundo espiritual. Vamos lá? Vamos ler todo mundo junto ali? Isso. 3 e... Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram deuses e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para exterminar os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome o teu coroa. Ao vencedor, falo-lhe como no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, são 7 cartas para 7 igrejas. Jesus ele encontra com João ali na ilha de Patmos. E ele diz: escreve, porque eu preciso consertar cada igreja. E que Deus olhe para nós também. A minha oração é que, da mesma forma que Jesus olhou para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia, que Jesus também olhe para nós aqui hoje e que Ele escreva uma carta e que Ele analise o que precisa mudar, o que precisa refazer, qual é a nossa mentalidade. Irmãos, quando a gente conversou sobre Éfeso, a igreja era correta na doutrina, mas perdeu o primeiro amor. A gente conversou sobre Esmirna, uma igreja fiel em meio a perseguição e sofrimento, uma igreja perseguida, uma igreja assolada por perseguição, mortes. Nós conversamos sobre a igreja de Pérgamo, uma igreja que manteve a fé, mas tolerou doutrinas erradas. Nós estamos falando de igreja. Nós falamos de uma igreja chamada Pérgamo, nós já conversamos aqui. Tinha fé, mas dentro da igreja tinha pessoas com doutrina errada. Nós falamos sobre Tiatira, uma igreja cheia de obras, fazia, acontecia, era uma igreja dinâmica na sociedade, porém estava contaminada, tinha influência espiritual de outros deuses dentro daquela igreja. Nós conversamos sobre Sardes, que foi o nosso último sermão quarta-feira passada, uma igreja que tinha uma aparência de viva, bonita, maquiada, mas
existia dentro dela uma morte espiritual. Lembra quando Jesus falou: olha, que beleza por fora, mas por dentro vocês estão fedendo, está ruim. E hoje nós vamos falar sobre uma carta que foi direcionada para Filadélfia. Filadélfia, coloca no versículo 7, era uma igreja bem pequena. Vamos dizer que era uma igreja, não vou falar o número aqui, mas assim, se comparado ao pequeno, 15 pessoas, 20 pessoas, era uma igreja pequena. Filadélfia era uma igreja muito pequenininha, mas tinha uma grandeza no mundo espiritual que dava de 10-0 em Efésio, em Mina, em Pérgamo, em Tiatira e em Sardes. E Jesus, ele analisou 7 igrejas. Nós estamos aqui há 2 meses pedindo: Deus, analisa essa igreja também. Nós estamos aqui há 2 meses pedindo: Deus, olha para a igreja e ensina. Analisa essa igreja. Sacode essa igreja. Amém ou não amém? Amém. Vem, Senhor. Nos muda, nos molda, nos desperte. E aí nós encontramos aqui agora uma igreja chamada Filadélfia. Como é o nome dessa igreja? Filadélfia. Isso. E só 2 igrejas das 7 foram visualizadas e receberam elogio, do início ao fim. Todas as outras, ela é elogiada, mas depois o papai vinha com o cinto e parabéns. Porém, aqui, entre as 7 igrejas da Ásia Menor, onde estavam localizadas essas igrejas na Ásia, 2 se destacam por não receberem nenhuma repreensão. Fala a verdade, irmão. Se Jesus mandasse uma carta aqui para Ericínia, para essa igreja aqui, ele ia fazer um elogio, ou não ia? Estou perguntando, irmão. Responde aí. Amém. Amém? Amém. Marque para nós. Será que ele ia botar assim, mas? Ia ou não ia? Ia, lógico que ia. Por conta de quê? Por conta tua, minha. Irmão, a gente é imperfeito demais, irmão. Nós somos imperfeitos demais. Paulo vai dizer que miserável eu que sou, não é verdade? Quem me livrará dessa morte? É ou não é? Você sabe o porquê que Paulo falou isso? Peraí, Mateus. Aí. Escuta. Sabe por que Jesus, ou Paulo, mudando as pessoas? Perdão, Jesus. Paulo, ele vai dizer assim: miserável eu que sou. Sabe por quê? Ele vai dizer miserável eu que sou, porque naquela época, Paulo, uma pessoa quando era pega no pecado, ou no pecado de assassinato, quando ela matava outra pessoa, ela pega, naquela época de Paulo, e quando pegava o assassino, levava ele para o deserto, pegava a pessoa que ele matou, amarrava o morto boca com boca e deixava no deserto todo amarrado e enrolado. Então ficava a boca do defunto na boca do vivo, que era o assassino. E para ter uma clemência para aquele que estava matando, o assassino, né? Para ter uma clemência, ele tinha que falar assim: miserável que sou, quem me livrará dessa morte? Se houvesse ali uma compaixão, ele seria absolvido. Mas se não houvesse nenhuma compaixão, ele ficaria amarrado ao morto, boca com boca. E ele morria pelos gases que eram liberados daquele morto. Ao respirar aquilo, ele morria. Paulo estava falando: olha, se Deus quiser, isso pode acontecer comigo também, porque eu feri muitas pessoas. Sim ou não? Paulo feriu ou não feriu? Paulo ou Saulo matou muita gente, sim ou não? E crente ainda, sim ou não? E ele vai dizer, ele fala para o povo que entendia aquela linguagem, porque o povo chamava de assassino. Ele ia pregar e o povo falava: assassino, assassino, você não presta. Ele falava: miserável eu sou, vocês podem me amarrar, quem me livrará? Aí apareceu alguém que livrou ele, que foi Jesus. Entendeu agora?
Só Jesus para nos livrar, irmão. Porque aqui para nós, se essa lei fosse aplicada hoje, estava todo mundo aqui amarrado com alguém que já matou no coração do deserto. Todo mundo aqui, ó, sem errar nem pôr, eu não estou julgando. Porque alguém ainda você falta liberar perdão, mas libere logo, em nome de Jesus. Alguém ainda você precisa se desfazer, se desnudar, porque Paulo falou: miserável homem que sou, quem me livrará? Aí o povo entendeu. Ah, tá, entendi. Ele foi livre. De fato, ele não está no deserto, ele está aqui com a gente. Ele foi livre. E se então Cristo olhasse para nós, e se a ordem fosse a gente ser amarrado com alguém que a gente magoou, chateou, feriu, não liberou perdão, quantos aqui poderia ser levado agora para o deserto para ser amarrado? Então que não passe de hoje. Minha oração é que Cristo escreva uma carta para nós até o final do último sermão. Amém. Eu estou orando a Deus, falando: Senhor, eu quero ser profético no fechamento dessas cartas. Não sou João, mas me dá uma carta para eu ler para essa cidade. Dá uma carta para eu ler para esse. E eu estou buscando isso. Eu estou pedindo ao Senhor isso. Então nós caímos agora em Filadélfia. Uma igreja pequenininha, bem pequena. Ela é apresentada como uma igreja frágil aos olhos humanos, mas Cristo vai olhar uma profundidade do coração. Essa igreja, ela revela um princípio essencial para nós. Deus não mede grandeza como os homens medem. Ele não se impressiona com volume, com estrutura, com visibilidade, mas quando Deus olha para Filadélfia, Ele olha para a fidelidade daquela igreja. Não tem nenhuma bronca para liberar. Pelo contrário, Ele fala assim: olha, aos olhos humanos vocês são fracos, são pequenos, mas até agora eu não encontrei uma igreja tão forte como vocês. Amados, Filadélfia nos confronta hoje com algumas verdades. Filadélfia hoje nos confronta com a verdade do desconfortável. Ela era uma igreja, irmãos, Filadélfia, a igreja de Filadélfia era uma igreja totalmente desconfortável onde ela estava. Não era nem para ela estar aberta. Porque os homens olhavam para Filadélfia, olhavam para os homens daquela igreja, olhavam para aquela realidade da igreja onde ela estava, e era impossível ter uma igreja forte com pouca gente, com a estrutura frágil. Amados, olha o contexto cultural. Filadélfia estava localizada em uma região estratégica da Ásia Menor, mas uma vez ali na região da Turquia. Foi fundada com o propósito de ser um centro de difusão cultural, um centro, uma potência. O nome Filadélfia já vai falar sobre isso, é amor fraternal. Amados, entretanto, a cidade possuía algumas características marcantes. Qual característica? Aquela cidade era atingida por terremotos. A igreja de Filadélfia, ou Filadélfia, era atingida constantemente por terremotos, ou seja, a terra ali tremia. E isso gerava então uma instabilidade social, insegurança para a cidade, uma cultura inconstante. A cidade estava sempre em colapso. Vamos dizer que a cidade se estruturava, vinha outro terremoto, destruía. A igreja não crescia. A cidade também não crescia, mas o significado dela era amor, fraternidade. Irmãos, a população era frágil, a igreja era frágil, a população vivia totalmente na tensão.
E esse contexto é fundamental para entender o que Cristo está falando. Ele vai falar sobre a porta. Nós lemos sobre isso, a porta aberta. Ele vai falar também sobre uma coluna no templo. Deus em Cristo, através dessa carta, está se comunicando com a igreja. Por mais que portas aí de comércio se abram, igreja se abre e tenta fechar, por mais que as casas tinham coluna mesmo, coluna, isso aí, ó. E aí, quando dava terremoto, o que acontecia com as casas? Caía, porque a coluna não suportava. E aí Jesus usa o termo: essa porta não vai fechar, essa coluna da igreja não vai cair. Então Deus estava escrevendo para uma igreja que estava entendendo o contexto daquele lugar, do que estava acontecendo ali naquele momento. Deus estava se comunicando com uma realidade emocional, estrutural daquele povo. Está dizendo: olha, pode ter terremoto que for aí nessa cidade, pode acontecer o que acontecer nessa igreja, mas eu deixo a porta aberta. Pode acontecer o que acontecer, eu usarei vocês como coluna para sustentar essa igreja. Isso é lindo. Uma igreja que não tinha força estrutural, uma igreja que não tinha força econômica, mas tinha uma alta fidelidade, irmãos. Eu estava que diz que em grão a galinha de papo, né? Deus não encontrava naquela igreja grandes pessoas de posse, mas encontrava poucos que se uniam e faziam muito. Isso é lindo demais. Deus não tinha ali grandes riquezas naquela igreja, não tinha pessoas grandes, não tinha, eram todos pequenininhos, mas quando se juntavam, faziam mais do que todas as igrejas que nós já conversamos aqui, irmão. Sabe o que é isso? Coração inclinado na obra. E aí lá em Apocalipse 3, versículo 8, coloca aí para a gente ler. Apocalipse 3, 8. Lídia. Amém. Vamos lá, 3 e... Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Há uma canção que a gente canta aqui: não caminhamos pelo que continua. O que mais? Nação Santa. Quem nós somos então? Somos a igreja. Agora é forte. Vivemos por fé. Estamos de fé. Eu acho que essa canção foi feita pela igreja de Filadélfia. Porque, irmãos, pensa em uma cidade com um terremoto, nenhum comércio prosperava, a cidade que era sacudida em tempos, mas a igreja continuava de pé. Mas por que a igreja continuava de pé? Porque ele vai falar assim: porque vocês guardaram o quê? A minha palavra, irmão. Vocês guardaram a minha palavra. A expressão pouca força vem do grego, olha grego, mikra-dínami. Já ouviu falar dinamite? Dínamo, poder. Dínamo. E vem e falou assim: vocês têm pouca dinamite. Vocês têm pouca força humana. Vocês são limitados com recursos, mas vocês são influentes no mundo espiritual. Deixa eu te contar um negócio. É melhor sermos influentes no espiritual ou no material? Por quê? Porque o material tem limite. No material a gente olha e fala assim: não, a gente não consegue. Mas quando a gente olha para o Deus que servimos,
a gente avança. E Filadélfia mostra isso, irmãos. A limitação da igreja era muita, financeiramente, estruturalmente, mas eles tinham algo, eles guardavam a palavra, permanecia fiel ao nome de Cristo. Amados, aqui está uma das mais profundas revelações desse texto. Deus não exige desempenho extraordinário. Repita comigo. Deus não exige desempenho extraordinário, mas fidelidade consciente. Meu Deus. Diga, fidelidade consciente, consistente, permanente. Não adianta sermos uma igreja de um momento. Não adianta sermos uma igreja de um período. Não adianta ser uma igreja forte por 3 meses, por 2 meses, por 1 ano e viver de glórias. Não. Nós precisamos ser uma igreja fiel, consistente, permanente e perseverante. Sabe por quê? Porque senão nós vamos encontrar aqui dentro pessoas instáveis na fé. Estou bem, estou mal, estou bem, estou mal, estou bem, estou mal. Mas estou bem, normal? É normal se você não está totalmente inclinado para Cristo. Não estou dizendo que você vai estar bem, mas pelo amor de Deus. A gente precisa entender, nós somos um ser humano, vamos chorar, vamos sentir dor, mas a gente não vai viver nessa, porque somos imperfeitos, vamos só falar para nossas imperfeições e viver nela. Meu ou não é? Não. A gente precisa, irmãos, ter constância. Não estou falando que você seja um super-homem, super-mulher, o invencível, o todo-poderoso. Não, não é isso não. Aqui não tem ninguém perfeito. Mas não é por conta das imperfeições que a gente vai ficar dando lugar à carne. Porque a Bíblia diz o quê? Não deis lugar à carne. É ou não é? Fugir da aparência. Foge da aparência, não dê lugar. Então a Bíblia já nos impulsiona a alimentar mais o Espírito. Amém? Muitos se sentem incapazes no meio da igreja, porque às vezes não tem o recurso que o outro tem, não tem o dom que o outro tem. Mas Deus, Ele não olha muito para a nossa aparência, Ele vai olhar para o nosso coração. Filadélfia é a prova real disso. Deus não está condicionado à força visível, mas uma fidelidade invisível. Irmãos, tem gente que é quieto, mas no quarto com Deus é um leão orando. Já tem gente que visivelmente parece um leão, mas no quarto é um ratinho. Não ora, aparência, mas não tem por dentro aquela entrega invisível. Irmão, Deus não se engana com o que fazemos aqui para os outros verem. O que importa para Deus é chegar aqui e sair usando um cara de demônio, fazendo e acontecendo, e aquilo. Deus, Ele vai olhar para o meu interior, porque só o nome de Jesus tem poder, só o nome dele puro. Até um ateu expulsa o demônio, irmão, porque não é sobre ele, é sobre Jesus. Uma criança que começar a falar Jesus, 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 pode botar a mão na tua cabeça e expulsar 20 demônios, porque é Jesus que tem poder. Não é o homem, é Jesus. Quem nós somos então, pastor? Miserável que sou, quem me livrará? Cuidado com o deserto. Você pode ser amarrado, face a face com um. Então Deus não leva em conta se eu pregar aqui 2 meses, 3 meses, 2 anos de. Não. Deus quer saber o seguinte: como está aí dentro, o invisível, o que ninguém vê, o que ninguém sabe. Como é que está aí dentro? Foi o que Cristo olhou. Ele não viu a aparência de Filadélfia, ele viu uma fidelidade invisível. Amados, então Deus vai falar assim: olha, a porta
está aberta. E a porta que foi aberta não foi aberta pela força do homem, foi aberta pela autoridade soberana de Deus. Versículo 8: eis que tenho posto diante de ti. Eis que tenho posto diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Irmãos, constantemente em Filadélfia coisas eram fechadas, eram destruídas, eram acabadas, não funciona, não funciona. Mas Filadélfia está lá com sua porta aberta, pregando a palavra e sendo fiel ao Senhor. Amados, Cristo se apresenta como aquele que possui a chave de Davi. Está lá em Isaías 22. Eu tenho uma chave, eu abro, eu fecho. Essa chave simboliza autoridade, régia, governo e controle absoluto e acesso. Deus olhou para Filadélfia e falou assim: olha, eu abro essa porta, eu tenho a chave que abre todas as portas, e sobre a tua vida eu profetizo isso. Pastor, está ruim lá em casa, está ruim no meu trabalho, Deus pode abrir uma porta que ninguém pode fechar, irmãos. Sobre sua vida, sobre sua casa, sobre suas emoções, sobre suas finanças. Se Deus abrir uma porta, ninguém fecha. Ninguém fecha. Pastor, mas é tão difícil. Pastor, os meus olhos é impossível. Mas para Deus é possível. Só basta ter o coração ficar em fidelidade. Porque todo mundo tem uma porta aberta, mas antes da porta aberta, o teu coração precisa estar aberto para Cristo. Não adianta Cristo abrir porta se o coração fechado. Coração fechado, vida fechada. E quer que Deus abra as coisas, não abre. A porta aberta não se limita a oportunidades naturais. Ela envolve acesso também espiritual, expansão ministerial e intervenção soberana de Deus. Irmãos, a melhor coisa é termos homens influentes no céu do que homens influentes na terra. Se tu for influente no céu, irmão, tu libera a palavra de autoridade sobre uma nação. Tem noção do que é isso? Tu tiver influência no céu. Olha a influência que Filadélfia tinha no céu, irmão. Uma cidade cheia de terremoto, tudo fechando. Jesus olhou e falou assim: olha, tem crente aí dentro mesmo. Então, baseado nesses crentes, eu libero. Essa porta não fecha. Meus irmãos, a ênfase do texto não está apenas na abertura de uma porta, mas na impossibilidade dela ser fechada. O que são portas fechadas hoje para você? Se Deus abrir, é impossível alguém fechar. Quando Deus estabelece uma abertura, irmãos, nenhuma oposição humana, espiritual ou circunstância pode fechar. Se Deus olhou para você, nós estamos em uma época agora de colheita, aonde eu entendo que a palavra vai dizer: quer comais, quer bebais, faça qualquer outra. Faça para quem? Até o seu plantar, até o seu colher, até o seu regar. Se foi para a glória de Deus, essa porta não vai fechar. Ah, Deus não está no meio disso. Né? Enquanto Ele não tiver, a porta não abre. O interessante é que a gente quer colocar Deus fora de coisas que Ele já está dentro antes de você. E Deus está dizendo: olha, se eu abrir essa porta, ninguém vai fechar. Meus irmãos, havia uma oposição religiosa dentro daquela igreja. Lembra que nós falamos aqui de outras igrejas? E parecia que a gente não estava falando de uma igreja, parecia um manicômio ou uma baderna. Por quê? Porque tem igreja aqui que a gente estudou que tinha pessoas dentro daquela igreja aqui que estavam pregando outro evangelho, estavam em pecado,
não sei o quê, papapá. Então, isso não é um privilégio só nosso. Isso já acontecia antes. Já aconteceu pecado dentro da igreja, não é um privilégio só nosso. Isso aconteceu em Éfeso, isso aconteceu em Tiatira não, porque ela foi visitada. Então, aconteceu em outras igrejas. Mas por que, pastor? Porque, infelizmente, miserável que sou. Mas Cristo sempre dá uma oportunidade para aquela igreja mudar, sim ou não? Sim. Então, nós vamos aceitar também essa mudança, sim ou não? Amém. Porque Cristo deu a oportunidade para as igrejas mudarem. Foram 7 igrejas. 7 carros. Parabéns, mas muda isso aqui. E lembra que nas outras igrejas, em algumas igrejas, tinha uma tal de sinagoga de Satanás? Lembra disso? Eram aquelas pessoas que estavam dentro da igreja, bagunçando, pregando o evangelho, mas estavam lá dentro. Jesus chama isso de sinagoga de Satanás. Mas aqui não é para Deus, é para Deus, mas infelizmente tem gente que entra e dá lugar ao capeta. E agora, pastor? E agora é isso mesmo, agora você sai fora. Sai fora da sinagoga e continua com quem não é da sinagoga. E aqui no versículo 9, olha aí, vamos ler, versículo 9. Olha só o que aconteceu com Filadélfia. Leia todo mundo. Eis para ele alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram de Deus e não são, mas nem eis que para ele vir e declarar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Jesus está dizendo o seguinte: vocês são fiéis, gostei de vocês, não façam nada. Eu já identifiquei que tem uns dentro da igreja que estão mentindo, sim ou não? E esses que estão dentro da igreja mentindo, dizendo que é crente, mas não é crente, Deus fala que eles são de quem? De Satanás. Diga, você está repreendido. Em nome de Jesus. Diga assim: eu sou de Cristo. Pronto. Aí, Deus olhou para a igreja de Filadélfia, viu lá os da sinagoga de Satanás pecando, não sei o que, porque infelizmente tem isso. Aí, Jesus olhou e falou assim: Filadélfia, não toca neles não. Não toca não, porque eles estão dizendo que são crentes, são judeus, ó. Crentes, não são crentes. Eles estão mentindo. Mas fica tranquilo. Eu vou fazer eles virem aos meus pés. Aqui ele está dizendo que vai vir aos pés, mas na outra igreja ele está dizendo o seguinte: aqui ele falou que resolve, sim ou não? Sim. Mas teve uma outra igreja que a gente leu e falou assim: olha, resolve. Sim ou não? Tem coisas que a gente resolve, tem coisas que a gente bota na mão de Deus para resolver. Tem situações que Deus vai colocar aqui nessa igreja para que a igreja se posicione. Mas tem coisas que vai acontecer, você vai falar assim: não faz nada, deixa que eu mesmo resolvo. Com esse rapaz, com essa moça, eu resolvo. Amém? Amém. Então só basta a gente adorar. A peneira, quem balança é quem? É Jesus. A gente só vai jogar dentro dela, é ou não é? Aí ele faz o quê? Tem peneira no café? Tem ou não tem? Para quê? Para separar o quê? Se você fosse um grão de café, jogar dentro da peneira agora, e aí? Você ia ser um grão ou você ia ser uma palha melosa? Parece café, tem cheiro de café, um gostinho de leve de café, mas não é café. É isso que Deus está dizendo: eu vou separar a palha melosa do grão que está bom demais da conta. Irmãos, Jesus, ele olha para todas as igrejas do Brasil e ele é o dono da igreja, e ele vai olhar para nós. E se achar que nós somos da sinagoga de Satanás, atrapalhando o desenvolvimento do reino, ou ele vai, lembra?
riscar o nosso nome semana passada, ou que pelo menos aconteça isso aí, ó, que não, pelo menos a gente vai para o pé dele, né? Então é melhor ir para os pés do que ser riscado. A igreja enfrentava em Filadélfia também, mesmo sendo pequena, irmão, ele enfrentava uma resistência, não apenas externa, fora, mas religiosa também de dentro. Havia grupos que se declaravam povo de Deus. Nós também somos crentes. Nós também somos crentes, mas eles escandalizavam o nome do Senhor. Eles escandalizavam. Falava que era crente, mas não era crente. Só bagunçava dentro ali, né? O momento da igreja. E eles também tinham oposição ao mover de Cristo, às coisas de Cristo. Amados, escuta, isso revela uma realidade espiritual muito importante. Nem toda oposição vem do mundo. Algumas surgem dentro do ambiente religioso. Filadélfia não está sendo perseguida por pessoas de fora, como Esmirna. Lembra que Esmirna tinha crentes sendo mortos por perseguidores fora da igreja? Aqui em Filadélfia era um povo dentro da igreja que ocasionava escândalo, divisão, briga, mas Filadélfia continuava firme. Porque o diabo, ele se infiltra, sim ou não? Sim. Se infiltra. Como assim, pastor? A Bíblia diz o seguinte, que o diabo, ele ruge como? Como leão. Ele é leão? Não. Ele se disfarça. Ele ruge como leão. Ele tenta imitar as coisas de Deus. Mas Deus, ele separa a joio do trigo. Deus tira do nosso meio qualquer sinagoga de Satanás. Isso revela uma realidade espiritual importante. Contudo, Cristo promete que esses opositores da palavra, que esses que perseguem o próprio povo, ele promete que vai reconhecer essas pessoas, vai tocar nelas, para que elas voltem para ele. Amém por isso? Amém. Isso é graça. Amém ou não amém? Amém. Amados, a validação do ministério não vem da aceitação humana. O grande perigo é que às vezes a gente quer ser aceito por todo mundo. Tem gente aqui que não vai ser aceito nem dentro de casa por seguir a Jesus. Não espere ser, como é que fala? Alegria dourada, né? Não espere isso não, irmão. Aí eu quero agradar todo mundo vai gostar de mim, porque não vai. Tem gente que não vai gostar de tu, não vai gostar da tua cara, não vai querer passar por você. E aí? Tu vai mudar? Vai ver tua vida. Bota Jesus no barco, tira a Joana e bota Jesus. Amém ou não amém? Amém. Aí vem. E é isso que Jesus está dizendo, fica tranquilo, não briga com quem está dentro da família não, ó. Porque aí dentro da igreja esquece. Olha para mim, não olha para os outros, não olha para mim. Quarto ponto que eu posso aprender aqui, que a gente possa aprender, é a preservação em tempos de provação. Olha só como Filadélfia era preservada, no versículo 10. Todo mundo junto? Aí, até na hora da provação. E ele está dizendo, provação que? Vixe. Espera aí. Vocês guardam a minha palavra, né? Guarda a palavra. Aí ele diz, por você estar guardando a minha palavra, o que ele vai fazer? Vou guardar onde? Diga assim, aprovação. Vira. Irmão, vai vir. É igual aquele jogador, né?
Me disseram que eu não ia sofrer. Me disseram que eu ia viver em glória e glória. Quem mentiu para você? Isso não vai existir. Há uma certeza que Cristo vai nos guardar no dia da provação. Agora, irmão, a gente tem que guardar essa palavra. Estou falando para mim agora. A gente tem que guardar esse irmão. Por quê? Porque a primeira coisa que passa na nossa cabeça é o quê? Desespero. Sim ou não? Fica assim, aquieta minha alma. Porque Deus está dizendo, irmãos, eu vou vir. Ele vem. Ele não mente, não. Ele está dizendo, olha, permaneça fiel. Permaneça se arrependendo, permaneça lendo a minha palavra. Permaneça, só permaneça. Porque às vezes a gente quer que Deus permaneça na gente, mas a gente não permanece nele. Ele está dizendo, olha, eu vou permanecer em vocês. No dia da provação, no dia que você for provado, no dia que você for afrontado, no dia que tiver aquele problema na sua casa, no dia que tiver aquela tribulação no seu trabalho, no dia que você, olha, eu vou estar lá. Mas antes de eu estar lá, esteja em mim. É covardia da gente acusar Deus que Deus não está nos ouvindo, nos atendendo, se a gente não dá lugar para Ele, irmão. Falando de mim. E Davi, ele se debate, ele se esmurra, ele se desespera, porque essa é uma má qualidade da gente, por conta da nossa herança pecaminosa. E Davi, ele se esmurra e fala, por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Por quê? Ele se pergunta ali, irmão, ele está falando consigo mesmo, por que abatido? Por que alma? Por quê? Por quê? Por que está perturbada dentro de mim? Por quê? E aí ele mesmo se consola, irmãos. Ele mesmo se consola. Ele não esperou ninguém liberar uma palavra para ele. Ele mesmo profetizou, espere em Deus. Ele mesmo coloca a mão no peito dele e fala, espere em Deus. Ele ainda continua, eu ainda louvarei. Você não consegue cantar quando está doendo. Você não consegue cantar quando você está sofrendo. Não consegue. Aí ele fala, ainda vou colocar uma canção dos meus lábios. Por que ele fala canção dos lábios e canção das mãos? Porque ele era um músico. E era o prazer dele aquilo. E como músico, ele não tinha mais canção para cantar, ele não tinha harpa para tocar, ele estava triste. O que você precisa voltar a fazer? Para dar vida a cantar. Para você de repente escrever. Para você voltar a fazer uma viagem. Para você voltar a realizar um sonho. Eu ainda louvarei. Ele era louvar, e você voltar o quê? Para Davi era voltar a louvar. E para você voltar o quê? O que precisa voltar? O que precisa voltar que está morrendo aí dentro de você? O que precisa voltar? Isso é lindo e forte para nós. E Deus vai olhar para Filadélfia e vai falar assim, eu sei que aí dentro vocês estão sendo perturbados, eu sei que há coisas perturbando a mente, mas por conta da fidelidade que vocês têm a mim, fiquem tranquilos, e eu vou aparecer. Coloca o versículo. Ele vai dizer assim, ó, eu vou aparecer depois do problema. É isso? Eu vou aparecer 1 hora depois do problema. Vai acontecer e eu apareço depois. É assim? Ele vai aparecer que hora? No 10 mesmo. Olha lá. Te guardarei. É lá. É ali. É ali. Eu vou estar lá. Você vai estar chorando, eu vou estar lá. Você vai estar rindo, eu vou estar lá. Você vai estar olhando para todos os lados, eu estou lá. Você vai estar olhando e perguntando, Senhor, eu não tenho recurso, eu estou lá. Senhor, eu não tenho amigos, eu estou lá. Senhor, eu não tenho familiar, eu estou lá. Senhor, eu não tenho dinheiro, eu estou lá. O Senhor vai estar lá, não é uma dúvida, é uma certeza.
Ele está dizendo, Filadélfia, eu vou estar aí. Time de Licínia, eu estou aí. Eu estarei com vocês. Em todos os momentos, eu estarei lá. Aqui é uma promessa de proteção, que possui uma implicação também escatológica. Trata-se de um cuidado especial de Deus, até mesmo no dia do juízo final. Aquele dia, eu estarei lá. Eu estarei lá com você. Irmãos, o princípio aqui é claro. Aqueles que guardam a palavra são guardados por Deus, porque guardastes a da minha perseverança. Porque vocês guardaram, eu estarei lá. Então não tem como, irmãos, eu me parafusar. Deus. E eu estou aqui, filho. Porque guardaste Deus para a minha palavra, eu estou aqui. É um cenário de instabilidade global, irmãos. A espiritual e emocional, a segurança do crente não está nas circunstâncias, mas na fidelidade. Na fidelidade, irmãos. Quando você começa a resgatar a sua intimidade com Deus, você fica até com medo das suas orações. Quando você começa a ficar mais próximo, mais perto, mais sensível à voz de Deus, você fica até com medo quando você ora. Porque Filadélfia, o que orava, Deus... Pá! A coluna no templo, estabilidade em meio à instabilidade. Olha só, isso é forte. Ao vencedor, versículo 12, ao vencedor, faloei coluna no templo de meu Deus. Aqui tem revelações lindas desse texto. E eu recebo sobre esta igreja. Para uma cidade marcada por terremotos, a promessa de coluna vem como um simbolismo profundo. Coluna representava naquela igreja estabilidade, permanência e sustentação. Deus está dizendo, mesmo vocês não tendo nada, mas eu vou surpreender vocês. E essa igreja será estabilizada, permanente e sustentável. Porque antes, irmãos, isso é muito forte. Faz na obra que Deus faz na tua casa. É um princípio que vocês se pegarem. Você não tem noção. Deus está dizendo para Filadélfia: vocês serão colunas no meu templo. O que Jesus está dizendo em dois sentidos? Deus está dizendo, esta igreja vai permanecer de pé, porque vocês são colunas aí nesse lugar. Vocês serão colunas nesse lugar. Vocês serão colunas nesse lugar. E se você for em Ageu e estudar a história do templo, só espirituais entendem. Se você não for, você não pode sair daqui sem ser espiritual. O profeta foi ver o templo, lá em Ageu. Tem um texto que fala assim: a glória da segunda casa será maior? Minha é a prata, meu é o... Por que isso aconteceu? O profeta, já contei isso, vou repetir. O profeta foi na casa dos irmãos e viu que os irmãos estavam vivendo bem, estava tudo tranquilo, estava na paz do Senhor, aparentemente. Mas estava uma pendenga financeira dentro da casa do povo lá naquela época. Como é que você sabe, pastor? Lê o texto. Vai falar que o que caía no bolso do povo caía no chão, porque estava furado. Caía muito, mas não ficava nada. Mas aí o profeta foi na casa e viu: nossa, bênção, ó, estão conquistando. Tá? O profeta ficou tão feliz, falou: me leva no templo. Me leva no templo, porque eu sei que se está assim com vocês, vai estar melhor lá. A palavra vai dizer que o profeta, quando chega perto, encontrou o quê?
Você vai ver que naquela época as casas eram feitas de madeira. Por quê? Porque está escrito no texto. As casas eram feitas de madeira, madeira panelada, madeira de lenha. Está escrito lá. E aí, o profeta chega no templo e vê o templo como? Sem porta, parede, a obra, o templo ali representa a obra como um todo da casa, não é só o templo de parede, porque Deus não está se importando com parede, mas a obra como um todo, ministérios, casamento, que Deus também habita lá, amém ou não amém? E aí, o profeta libera uma palavra estarrecedora. Malditos, amaldiçoados vocês são. Irmão, o cara tem que ser muito doido, hein? Vocês têm um saco furado. Por isso que vocês estão sentindo essa periga toda. Vocês são infiéis na casa do Senhor. Vocês são ladrões. E começou, irmão. E começou. Por isso que o que entra nada tem. É um saqueio furado, saqueio furado. Entra aí, vai. Sabe por quê? Porque vocês não são fiéis, como Deus é fiel para com vocês. Mas aí Ageu bate e fala assim: não quero dinheiro de vocês não. Porque minha é a prata, meu é o ouro, assim diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. E lançou maldição sobre aquele povo todinho. Porque Deus dá oportunidade para a gente participar com Ele na obra. Mas a gente não quiser, Ele fala assim: não, sai. E em Filadélfia? Filadélfia é a coluna, irmão. Os crentes eram a coluna. Coluna. Por mais que tenha terremoto, por mais que tenha crise financeira, mas o Senhor, pela fidelidade, vai descer do céu recurso. Irmão, não tinha condições da igreja estar aberta naquele tempo. Não tinha condições. Mas o povo estava guardado o seu coração em Deus e não nas possibilidades humanas. Por guardar a palavra, Deus mandava o maná para aquela igreja, irmão. Deus mandava. Irmão, eu não sei por quantos anos essa igreja ficará de pé. Por quê, pastor? Porque Deus participa da sua obra com o teu povo. E essa igreja só vai continuar de pé se tivermos membros de joelhos. Se tiver membros alinhados na palavra, no arrependimento, na humildade, no uns aos outros, no vida na vida. Porque a gente não caminha pelo que vê. Quem caminha pelo que vê, para dando o primeiro passo. Mas que coisa linda. Essa igreja esse ano vai completar 19 anos emancipada. Por quê? Porque aqui já tem gente de fé. Aqui tem, irmãos. Mas só que nós não podemos nos apoiar em que tem fé e ficar encostado ali. Diga assim: eu não sou um membro, um crente, consumidor. Diga: eu sou investidor da obra. Aleluia. Porque se você é consumidor, você vem para consumir e achar ruim de tudo. É como entrar num restaurante que você escolhe o prato. É ou não é? Escolhe ali. Aí dentro vai, escolhe batata frita e um peixe. Tá entendendo? E aí vem uma batata frita e só para de óleo.
peixe que parece que foi pescado há 3 anos. Mas você pagou, você tem o direito de quê? Reclamar ou falar, perdi dinheiro, vou para casa. No reino de Deus, Ele é o cozinheiro-chefe. Amém ou não amém? Amém. E Ele sabe o alimento que dá àqueles que chegam para se alimentar. A questão é se a gente está disponível. Porque o mesmo alimento pode ter vários gostos. A mesma comida espiritual pode descer de forma diferente na sua garganta. Mas se andarmos juntos, todo mundo sentirá o mesmo gostinho. O gosto de salvação, de libertação, de herói, de paz e de fé. Amém ou não amém? Amados, e Cristo olhou então para Filadélfia e falou: parabéns, realmente tem amor fraternal aí dentro, realmente vocês são fiéis em tudo, mesmo tendo pouco. E eles viviam muito bem. Cristo está dizendo que aqueles que permanecem firmes nele se tornam inabaláveis, mesmo vivendo em ambientes instáveis. Você moraria em Filadélfia ou não? Você plantaria café em Filadélfia, sabendo que tinha terremoto? Mas o povo estava lá, não por conta do terremoto, mas por conta da presença de Deus, que era maior que o terremoto. Deus transforma pessoas emocionalmente frágeis e espiritualmente fortes. E Deus então dá uma identidade permanente para Filadélfia. Versículo 12: escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e também o meu novo nome. Lá no finalzinho, ó, coisa linda. Todo. 3. Ao vencedor Faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Está dizendo, ó, vocês estão morando em um lugar tão estável. Eu vou dar socorro a vocês aí, porque vocês são fiéis. Vou premiar vocês mais ainda. Ou seja, pertencimento a Deus. Ele está dizendo que aquele povo vai ter uma cidadania celestial e uma nova identidade em Cristo Jesus. E a gente precisa de nova identidade, porque tem cada identidade feia, né, irmão? Não é? Tua identidade está aí? Tem vergonha de mostrar? Não tem? Mas fica tranquilo que na identidade do céu você vai tirar aquela foto brilhando, lindo, linda, cabelo escovado. Daqui a pouquinho Jesus volta e esse sofrimento vai acabar, em nome de Jesus. Não se trata apenas, irmãos, de uma recompensa futura, mas de uma redefinição completa de uma identidade espiritual. Quem permanece fiel não apenas vence as circunstâncias, mas recebe uma identidade que nunca será apagada. Irmãos, partindo para o final, a igreja de Filadélfia nos ensina que, escute, o que realmente importa é o reino de Deus. Diga assim: o que realmente importa é o reino de Deus. Repete comigo: buscai, pois,
primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga assim: eu preciso buscar primeiro o reino de Deus. Irmãos, busca primeiro o reino. Faz primazia. Faz primazia com Deus. A primeira hora do dia, primeiro segundo que acorda, primeiro recurso que chega em suas mãos, não só do mês, mas do dia. Faz isso. Busca primeiro o reino. Busca perdoar logo de início. Busca amar de início. Busca primeiro tudo que for do reino. Primeiro o reino. Sempre o reino de Deus. Busca a justiça de Deus. Não seja injusto. Seja uma pessoa justa. Com o próximo. Com todos. A igreja de Filadélfia nos ensina que precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Fidelidade. Ela não era forte, mas Filadélfia era uma igreja firme. Filadélfia, irmão, não era uma igreja grande, mas era uma igreja verdadeira. Filadélfia não era uma igreja influente na terra, mas era reconhecida do céu. Meu Deus! A canção que a gente canta: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais, irmãos, vamos diminuir mais. Mas se você for elevado, é o Senhor que vai te elevar. Não vai ser pela força do seu braço. Repete comigo: quem permanece fiel no pouco, recebe de Deus portas que ninguém pode fechar. Eu quero orar por você. Deus ainda procura uma igreja como Filadélfia, que guarda a sua palavra, que não negocia princípios, que permanece fiel, mesmo com pouca força, e mesmo tendo dentro dela uma sinagoga de Satanás, ou pessoas que sirvam a Satanás. Deus está buscando essa igreja, e eu quero ser essa igreja, irmãos. Eu quero profetizar Filadélfia sobre nós. A pergunta não é sobre o tamanho da nossa estrutura ou do que temos, mas é o tamanho da nossa fidelidade com o que temos e com o que somos. Muitas pessoas desistem da fé, desanimam da fé, porque não estão permanecendo em Deus, e pode estar permanecendo em sinagoga de Satanás. Você deseja ser reconhecido ou reconhecida pelos homens que lhe sigam, ou você prefere ser aprovado por Deus? Quero orar por vocês. Coloque de pé em nome de Jesus. Foi isso que Filadélfia ouviu quando a carta foi aberta, que vocês acabaram de ouvir. Vamos diminuir, irmãos. Vamos pedir agora para o Senhor que a gente não venha querer crescer pela nossa história, pelo que fizemos, pelo que somos capazes de fazer. Feche seus olhos, faça uma oração dizendo: Senhor, eu quero ser fiel a Ti em tudo. Minha boca, meus lábios, meus recursos, no perdão, no parte do pão.